Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez a fazer esta gravação para assim partilharmos aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e a razão pela qual nós nos expomos na internet com estas mensagens é com o interesse de propagar o ensinamento da Palavra de Deus e para a nossa fortificação e nossa preparação para o dia a dia em que vivemos e para estarmos sempre prontos para podermos responder às nossas necessidades, às nossas dúvidas, àquilo que vem aos nossos corações quando temos que enfrentar um dia a dia, quando temos que enfrentar os problemas, quando temos que tomar decisões, quando temos que alinhar a nossa vida com o nosso Deus. Por isso é bom nós podermos meditar na sua palavra e tentar aprender dela, porque ela nos ensina, nos guia e nos dirige em todas as coisas. Nós hoje vamos ler um texto em Marcos, no capítulo 13 de Marcos, seguindo um pouco o pensamento que nós temos tido e temos falado e seguindo um pouco o pensamento da mensagem ou da transmissão ou da gravação que foi feita a semana passada, na sexta-feira, em que nós meditamos no capítulo 24 de Mateus, em que nós meditamos acerca da vigilância, a exortação à vigilância. O Senhor Jesus, ele nas últimas instruções, ou nos últimos tempos, com os seus discípulos, ele sentiu a necessidade de deixar escrito e deixar inicialmente verbalmente para aquele grupo restrito determinadas informações que seriam importantes para os nossos dias. Foram importantes durante os séculos vindouros e que realmente chegaram até aos nossos dias e é importante para os nossos dias, como será importante para os dias dos nossos filhos. E se o Senhor não vier antes, para o tempo dos nossos netos ou bisnetos. Eu já posso falar em netos, alguns irmãos também podem falar em netos, e esta mensagem, ou a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela era importante. Por isso, ele quis, de certa forma, deixá-la de uma forma clara para eles. Exortação à vigilância, e depois em Mateus existem várias parábolas que o Senhor Jesus usou como exortação, o tão importante que era o tema, que ele quis reforçar esta ideia de vigilância, alerta e estarmos sempre apercebidos, como ele diz no capítulo 24 de Mateus, que nós lemos, no verso 44, ele disse assim: por isso estai a vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora que não penseis. Estarmos apercebidos, estarmos atentos, estarmos alertas, termos conhecimento de todas estas coisas, porque o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, ele vem num tempo ou numa hora no qual nós não pensamos ou não estamos a contar com isso. Vai ser uma visita inesperada, não é? Às vezes nós tocam-nos a campainha e a gente ouve a campainha, até já estávamos para nos deitar ou estávamos para ir nos sentar na mesa e aparece aquela visita inesperada que nós não contávamos com ela. E realmente o Senhor Jesus, ele virá numa altura em que menos nós esperamos, por isso nós temos de estar alertas, temos de estar sempre prontos para a vinda do Senhor. E é um tema que o Senhor Jesus achou que era importante. E por isso mesmo, e ele com todo o conhecimento que tinha, e sabendo, e antevendo, conhecendo, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, ele, sabendo aquilo que nós iríamos passar nestes últimos tempos, ele quis reforçar realmente esta ideia. E esta ideia foi transmitida
ou foi apresentada nos vários evangelhos, como sendo um sermão profético, é assim que se chama, tem um título nas nossas Bíblias, sermão profético, e Marcos, no capítulo 13, o nosso título diz o sermão profético, o princípio das dores. E vamos ler desde o verso 1 até ao versículo 13. E diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, e nas sinagogas sereis açoitados. E sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tiveste esta preocupação de deixar estes textos escritos para nosso ensino e para que realmente nós possamos ter a consciência perfeita e sabermos como nos devemos conduzir, Senhor, nestes tempos difíceis, de tanta confusão, nestes tempos, Senhor, em que nós esperamos a tua vinda, ó Pai Santo, nestes tempos em que tantos nós andamos adormecidos, sem nos apercebermos que tu muito breve virás. Ó Pai, visita, Senhor, a cada um e que realmente nós possamos estar apercebidos, como tu referiste, Senhor, e o evangelista em Mateus, ele nos chamou a atenção. Estai, pois, apercebidos. Que realmente nós estejamos apercebidos, estejamos alerta para estarmos prontos para quando tu vieres buscar a cada um de nós. Nós tudo pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há um hino, eu creio que já referimos há tempos acerca deste hino, que é o 539, que diz assim: Há temor em toda a terra, há geral inquietação, e rumor de nova guerra, de nação contra nação. São sinais de estar bem perto a chegada do Senhor. Pode o crente estar muito certo de ver breve o Salvador. Vamos ver o bem-amado, sua glória partilhar. Quem aqui foi rejeitado, há de vir enfim reinar.
Oh, que dia tão glorioso, em que os povos hão de ver um rei justo e poderoso, a quem hão de obedecer. E se o dia não sabemos, em que Cristo há de voltar, vigiar então devemos, e viver para lhe agradar. Bem merece que o sirvamos, trabalhando com amor. Sim, irmãos e irmãos, digamos, vem, Senhor, ó Jesus, Senhor. Este é um hino que o escritor, usando estes pensamentos do Senhor Jesus Cristo e baseado naquilo que realmente o Senhor ele foi falando e que a palavra de Deus fala acerca dos tempos, dos últimos tempos. É interessante que o Senhor Jesus foi falando dos últimos tempos há 2000 anos atrás aos nossos irmãos e eles já nesse tempo falavam acerca dos últimos tempos. E eles estavam interessados, por isso mesmo eles aproximaram-se do Senhor Jesus, chamaram-no à parte e Senhor, e então? Como é que vai ser? Como é que nós vamos saber que serão os últimos tempos? E o Senhor deixou ficar esta narrativa que nós lemos em Marcos, como também lemos em Mateus e também lemos em Lucas, acerca destes últimos tempos em que nós vamos viver e o qual eu creio, e já o meu pai também, ele tinha esse pensamento que estava a viver os últimos tempos. Se há 2000 anos atrás eles já estavam a viver os últimos tempos e estavam a pensar nos últimos tempos, eu creio que agora estamos 2000 anos para a frente, muito mais próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, o Senhor Jesus ele nos diz pela sua palavra que realmente este tempo, o tempo onde vai ocorrer todas estas coisas, e quando ele vem, e quando ele vier, vai ser um tempo que vai apanhar todos nós de surpresa. Todos nós iremos ser apanhados de surpresa. Por isso mesmo é que ele nos aconselha, e o Senhor Jesus, ele frisava, temos que vigiar, temos que estar atentos, temos que estar apercebidos, temos que estar alertas e temos que realmente estar preparados para a vinda do Senhor. Muitos já não creem na vinda do Senhor porque a acham como tardia, não é? Já nos tempos passados se falava acerca disto nos nossos dias e as pessoas vão achar que estas coisas são coisas que não irão acontecer. Mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, confiantes na palavra do Senhor, nós sabemos que estas coisas vão acontecer. E por isso mesmo nós temos que estar atentos e preparados. Há dias, no nosso trabalho, ouvimos uma palestra de alguém com responsabilidade em Portugal por esta empresa onde eu trabalho, que é uma das maiores empresas a nível nacional, e ele estava a fazer um discurso de motivação para as pessoas. E realmente, meus irmãos, a nós nos deixa um pouco tristes alguns pensamentos, e às vezes nós ouvimos pensamentos não apenas dos descrentes, mas também dos crentes, quando nos falam e nós estamos confiantes no futuro e confiantes que as coisas se vão resolver e as coisas vão ficar para melhor. E o discurso deste homem que eu admiro em termos profissionais e com o qual eu tenho trabalhado e às vezes também temos dado o nosso testemunho, foi que ele, referindo-se ao momento em que estamos a passar, ele fez esta referência: o homem tem capacidade para resolver o problema que estamos a viver, porque durante todos estes séculos o homem sempre conseguiu ultrapassar as grandes dificuldades. Meus irmãos, nós sabemos que o homem tem muita capacidade, se Deus lhe der essa capacidade. O homem tem muito poder, se Deus lhe der esse poder. Mas nós não podemos e não devemos tirar Deus da equação. E quando nós confiamos no homem e confiamos na capacidade do homem, nós nos esquecemos. Quem está em controle é o nosso Deus. E por isso, nós devemos estar atentos e devemos estar alerta, porque nós, seres humanos, dependemos
de Deus para tudo. Nós dependemos do nosso Deus para o ar que respiramos, para a água que bebemos, para a comida que nós comemos. Nós dependemos do nosso Deus para o próximo segundo da nossa vida. Tudo em nós está segundo a sua vontade. E Ele está no controle de todas as coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele tendo noção e tendo conhecimento daquilo que nós iríamos enfrentar, Ele, nestes 13 versículos, neste discurso em privado com os seus discípulos, Ele faz algumas referências aos tempos em que nós vamos viver e que estamos a viver. O Senhor Jesus, de certa forma, Ele tenta, ele dá uma pequena visão relativamente a estes últimos tempos. E há algumas características que eu gostaria que nós meditássemos acerca destes últimos tempos, aquilo que caracteriza os tempos em que nos aproximamos da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele faz uma caracterização e ele diz o seguinte: nós vamos ter, estes últimos tempos, vão ser tempos de engano. Tempos de engano. Porque ele diz assim, no verso 5, o Senhor Jesus diz, e respondendo-lhes, começou a dizer, eles falando, como é que há de ser, não é? Como é que há de ser aquele tempo, ó Senhor Jesus, como é que vai ser o tempo em que tu há de vir, ou quando estas coisas se cumprirem? E Jesus respondendo, disse-lhes, olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estas são palavras do Senhor Jesus. Estes tempos em que nós estamos a viver são tempos enganosos. E o tempo que caracteriza a vinda do Senhor Jesus é um tempo de engano. E o engano é tal que ele vai ser um engano, por aquilo que nós também entendemos, vai ser um engano dentro do próprio cristianismo. Porque aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é realmente, olha, muitos irão vos enganar, ou muitos tentarão vos enganar, dizendo, eu sou o Cristo. E o Senhor Jesus diz também, e isto é importante para as nossas vidas, é que nestes tempos muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Além de o Senhor Jesus alertar para que não nos deixemos enganar, Ele também diz, olhem, muitos serão enganados. E, meus irmãos, este engano não vai acontecer nos descrentes. Porque os descrentes já estão enganados. Esses já vivem no engano. Mas aquilo que o Senhor Jesus está a falar, e nós podemos entender também pela sua palavra, é que isto vai ocorrer no meio do cristianismo e muitos serão enganados por este tempo de engano. Porque muitos dirão, eu sou o Cristo. E diz assim, e muitos virão em meu nome. Não é? Muitos virão em meu nome. E dirão, eu sou o Cristo. E, meus irmãos, neste tempo é um tempo em que nós, com facilidade, nós conseguimos ver o engano e a forma como o homem se tem enganado e consegue enganar aos outros. E muitos são aqueles que vivem no engano. Basta, às vezes nós ligamos a internet e vamos fazer uma busca na internet acerca de pregações ou acerca de homens a falar em nome do Senhor Jesus Cristo e começamos a ouvi-los e alguns deles até bastante interessantes, que eu sei, com mensagens muito, muito bonitas, com bonita música por trás, às vezes com algum sentido de humor, uma mensagem fácil e simples, e que nós sabemos que quando analisamos com cuidado, baseado na palavra de Deus, nós nos apercebemos com toda a clareza que são homens que vivem, homens e mulheres, que vivem com a intenção de enganar e têm enganado a muitos. Por isso, meus irmãos,
Eu tenho tido muito cuidado, pessoalmente, com aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço. Não porque eu acho que eu tenha, ou seja, o dono da verdade, mas porque simplesmente há muita porcaria que nós podemos ver e ouvir, e se não tivermos cuidado, nós seremos enganados. Por isso o Senhor Jesus, ele diz, olhem, atenção, estes tempos vão ser tempos de engano. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E não pensemos que nós somos superiores aos outros, ou que somos imunes ao engano. O engano ocorre quando nós perdemos realmente a noção da palavra e andamos à procura de uma revelação diferente. A revelação da palavra, o Evangelho, nós o conhecemos. Nós o conhecemos, tem sido pregado e nós devemos estar firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus continua a dizer, além de ser um tempo de engano, vai ser um tempo de dificuldades. Um tempo de dificuldades. O Senhor Jesus, ele falava em guerras e rumores de guerras, mas também falou em terremotos, em vários sítios, e também falou em fomes. E, meus irmãos, nós, há uns tempos atrás, quando nós estávamos a falar acerca do Covid e de quantas pessoas estão a morrer do Covid, uma irmã nossa, ela fez uma referência. Já estamos tão preocupados com o Covid e esquecemos que diariamente morre tanta gente de fome. E realmente, meus irmãos, é uma verdade. Quando nós colocamos e tentamos ver a quantidade de pessoas neste mundo que vivem com fome, nós ficamos surpreendidos com o número de pessoas que vivem subnutridas e aqueles que morrem diariamente por causa da fome. Mas aquilo que nós temos visto nos últimos tempos também, e isto é um alerta para nós, são acontecimentos que vão se desenrolando de uma forma muito precipitada. São terremotos, há grandes eventos em termos de ambiente, grandes tempestades, tempos de seca, inundações. Nos Estados Unidos nós vimos esta semana algumas estatísticas, passou de momentos de extremo calor para momentos de extremo frio, coisas que são novas. Também tufões e grandes ciclones na zona do Japão, na Coreia, na China, em Taiwan. Portanto, muitas são as coisas que estão a ocorrer nos nossos dias que são tempos de grande dificuldade. E o homem, apesar de toda a nossa capacidade, nós não temos controle sobre estas coisas. E as guerras? Muito menos. Mas existem guerras e rumores de guerras. Esta também é uma característica dos últimos tempos. Uma outra característica dos últimos tempos, o Senhor Jesus diz assim, no verso 9, diz assim, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Nós vamos ter, são tempos, e os últimos tempos vão ser caracterizados por perseguições. E o Senhor Jesus, conhecendo aquilo que os crentes dos últimos dias iriam passar, ele disse, olha, atenção, vocês que realmente me aceitarem como Salvador, vocês tenham atenção, porque nestes últimos tempos, e isto vai acontecer dentro das igrejas, dentro das sinagogas, nestes últimos tempos, vocês sereis açoitados, vocês sereis
postos à prova, sereis apresentados entre reis e presidentes por amor de mim. Ou seja, devido à fidelidade do crente, nós vamos estar sujeitos a todas estas coisas. E tudo isto, os crentes dos últimos tempos, vão estar sujeitos a todas estas coisas para testemunho. Porque importa que o Evangelho seja pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos entregarem e conduzirem, não estejais solícitos. Vão ser tempos de perseguição. E nós já podemos ver alguns tempos de perseguição, inclusive dentro das igrejas. Há movimentos dentro das igrejas que estão a levantar-se e realmente aquele que realmente é Cristo, é crente e aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tem recebido muita pressão e tem recebido perseguições dentro das igrejas. Nós muitas vezes não podemos levantar a nossa voz quando estamos a referirmos à doutrina que realmente é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Nós somos criticados e muitas vezes apontados por falta de amor. Cada vez menos se fala do pecado e da necessidade do arrependimento. Cada vez menos se fala acerca de coisas que são classificadas como falta de amor, retirando daquilo que é da palavra de Deus alguns ensinamentos que são ensinamentos que são difíceis para os nossos dias, como falarmos acerca de pecados carnais, tentando justificar todas as coisas. Um líder religioso que nós conhecemos, porque eu não vou dizer quem é, falou há estes dias e apareceu nos jornais que o prazer sexual e o prazer da comida são um dom de Deus. E que a Igreja andou a perseguir durante tanto tempo estes prazeres, prazer sexual e o prazer da comida. Realmente, eles estão a falar acerca de alguma coisa. Pouco mais falta para que as pessoas digam, então, olha, se é um dom de Deus, vamos sentir prazer. O apóstolo Paulo ele dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É evidente que Deus criou todas estas coisas para a nossa satisfação, mas determinou regras para as quais nós devemos atender e que temos que cumprir. E são estas coisas que hoje em dia, dentro das igrejas, e nos últimos tempos ainda vai ser muito mais acentuado. E, meus irmãos, os últimos tempos para o crente vão ser tempos de solidão. Tempos de solidão. Vamos estar sozinhos. O Senhor Jesus Cristo, no final, ele diz no verso 12 e o verso 13, dá-nos uma visão do tempo que, meus irmãos, nos deixa ficar assim um pouco apavorados. Vamos pôr as coisas nesses termos. Porque ele diz, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, este será salvo. Tempos de solidão. Nós ainda somos um país em que nós prezamos a família, não é? Nós prezamos a família e temos esta característica. Quando as coisas nos correm mal, nós pelo menos temos a família a quem nos vamos socorrer. Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz é que nos últimos tempos, o crente vai estar sozinho. E mesmo o vínculo familiar, o vínculo da carne, que nos poderia trazer alguma ajuda, mesmo esse vai ser posto em causa devido à nossa fé. Estas são as características que o Senhor Jesus apontou para os últimos tempos. E convém que nós estejamos atentos e olhemos para os nossos dias e pensemos e analisemos que tempos são estes que nós vivemos.
E, meus irmãos, nós vamos encontrar alguns paralelismos e vemos que em alguns destes tópicos nós podemos ver como o mundo está a evoluir e como a sociedade está a ir precisamente para este tempo. Meus irmãos, é interessante. Durante a meditação, eu refleti no facto de que o Senhor Jesus apresenta toda esta configuração, todas estas características dos últimos tempos. Ele estava a falar para os crentes, e neste caso para os discípulos, e eu pensei, bem, mas quando ele está a dizer tudo isto aos seus discípulos e pouco tempo antes de que ele iria partir, que tipo de motivação é que ele estava a dar relativamente àqueles que realmente estavam a ouvir? Naturalmente, se eu tivesse um líder que me reunisse e me começasse a falar de tantas dificuldades que eu iria ter pelo facto de, por amor de mim, diz o Senhor Jesus, não é? Tudo isto vai acontecer para aqueles que por amor de mim. Eu digo assim, epá, mas que motivação é que eu tenho para seguir o Senhor Jesus? É realmente um pensamento que me veio à mente. Mas porque realmente a minha fé e a minha esperança não está aqui nesta terra, eu posso entender também a motivação que levaram a estes que estavam a ouvir o Senhor Jesus Cristo e que depois o seguiram, e grande parte daqueles que estavam a ouvir em privado, eles sofreram na carne, muitos foram decapitados, alguns foram crucificados, outros foram exilados. Portanto, sofreram por amor do Senhor Jesus Cristo, porque a recompensa que estava preparada para eles era muito mais maravilhosa, como é maravilhosa para cada um de nós. E nós, que estamos a viver estes últimos tempos, que tipo de crentes ou que tipo de atitudes nós devemos ter? O Senhor Jesus, ele deixa ficar e deixa-nos algumas indicações relativamente ao tipo de pessoas e que tipo de comportamento, que tipo de atitude nós teremos que ter para viver estes últimos tempos. Eu sei que muitos sentem receio relativamente a estes últimos tempos. Os tempos não vão ser fáceis. Muitos, mesmo dentro do cristianismo, e principalmente algumas ondas, algumas seitas ou alguns movimentos do cristianismo, eles apresentam a sua forma de ganhar e de ganhar adeptos ou ganhar pessoas é realmente falarem acerca dos benefícios, os benefícios terrenos de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. E apresentam uma série de benefícios que levam as pessoas a querer se juntar. Mas aquilo que o Senhor Jesus ele nos apresenta é precisamente o inverso. Ele diz, olhem, vocês vão passar dificuldades, tá? Mas vocês vão passar por tudo isto. Mas não tenham receio. Porque quem perseverar até ao fim será salvo. E aquilo que vos espera não vai ser aqui nesta terra, porque o vosso tesouro está nos céus. Por isso, vocês vão passar por tudo isto. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu preparei um lugar para vocês. Por isso, a vossa esperança é nos céus. E, meus irmãos, que tipo de pessoas é que nós temos que ser? Que tipo de crentes é que nós temos que ser nestes últimos tempos? Como é que nós devemos ser? Primeira coisa que o Senhor Jesus diz, vivendo num tempo de engano, o que é que nós devemos ser? Não nos deixemos enganar. Não é? Olhai, que ninguém vos engane. Há dias nós ficámos a saber, na casa dos meus sogros, alguém bateu à porta, um homem de gravata, com um bom carro, e encontrou os meus sogros, eles estavam debilitados, e bateram à porta e disseram, bom dia, como está, o senhor fulano tal. Olha, nós estamos aqui para informar de que as notas de 20 euros vão acabar
E nós estamos aqui, se o senhor quiser, nós podemos ficar com as notas de 20 euros que você tem. E o meu sogro, que não era pessoa de se deixar enganar, a minha sogra estava na cama, ele ficou assim um bocadinho abaralhado, abananado, mas viu aquela pessoa bem posta. Ele disse, ok, eu vou buscar as notas que tenho de 20 euros. E o homem acompanhou, entrou para a casa dentro, e quando o meu sogro lhe entregou o dinheiro, ele pegou no dinheiro e saiu pela porta fora. O meu sogro ainda foi atrás dele, e ele disse, você não quer eu deixo ver o seu nome para lhe passar um recibo, mas ele foi-se embora. E o meu sogro e a minha sogra foram enganados, com algumas poupanças que tinham em casa, devido a esta situação. E, meus irmãos, os meus sogros não eram pessoas que facilmente se enganavam. A Arminda, inclusive, ela disse, se calhar eles deitaram-lhe qualquer coisa para enganar o meu pai. Meus irmãos, que ninguém vos engane. Que ninguém nos engane. Nós devemos estar conscientes. E o Senhor Jesus nos deu uma alerta que nós devemos estar conscientes que nós podemos ser enganados e podemos cair no engano. Que ninguém vos engane. Devemos estar atentos à palavra. Devemos estar atentos aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Temos que estar atentos a tudo aquilo que vem de fora, que nós não conhecemos, mas devemos atender ao Evangelho que nos tem sido pregado. Temos que ter atentos ao Evangelho da Palavra de Deus. Não existe revelação extra. A revelação está na Palavra de Deus. Que ninguém vos engane. Mas, porque vivemos em tempos de engano. No meio das dificuldades, o Senhor Jesus, Ele diz assim, e quando ouvires de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Meus irmãos, às vezes nós caímos um pouco, às vezes, na tentação de dizer, bem, as coisas são mesmo assim, são como são, o Senhor falou que as coisas seriam assim, por isso que me vale a pena a mim nós estarmos a orar para terminar as guerras, estamos a orar para que acabe a fome, nós sabemos que estas coisas vão acontecer, o que é que nos vale a pena estarmos a orar para que venha uma vacina para terminar o Covid, se Deus está no controle de todas as coisas? Nós sabemos que nós devemos orar e devemos confiar no Senhor e nós devemos orar uns pelos outros. E devemos orar para que realmente o Senhor tenha misericórdia desta terra. Mas uma coisa é certa, não nos devemos deixar de perturbar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E há coisas que irão acontecer porque são assim. Nós não podemos inverter o sentido da história. Nós não podemos inverter aquilo que Deus tem preparado desde a fundação dos séculos. Deus, Ele fez todas as coisas e preparou todas as coisas para que elas acontecessem assim, como Ele determinou. E, meus irmãos, aquilo que nós devemos ser é não nos deixarmos perturbar. Nada nos deve deixar perturbados, mas devemos saber que Deus está no controle de todas as coisas e tudo acontece segundo a sua própria vontade. Em tempos de dificuldades, em tempos de fome, em tempos de terremotos, todas estas coisas estão fora do nosso controle. Tudo está no controle no Senhor. Por isso nós devemos descansar. Devemos continuar a orar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. Nós devemos continuar a orar para que o Senhor sare a nossa terra. Nós devemos continuar a orar uns pelos outros. Mas não nos deixemos perturbar ou deixemos vir a perturbação sobre nós. Porque as coisas são como são, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estou a falar para crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nem todos poderão concordar com este pensamento,
Mas a realidade, meus irmãos, é que este planeta, aquilo que nós conhecemos hoje em dia, ele vai ter um fim. Todos nós teremos um fim, mas tudo aquilo que está à nossa volta, ele terá um fim. E esse fim vai ser de acordo com a vontade de Deus. E esse fim está planeado desde a fundação do mundo. Amém? Eu espero que os irmãos entendam aquilo. E estas são as palavras do Senhor Jesus. Olhem, vocês vão passar por tudo isto, mas não vos perturbeis. Porque convém que assim aconteça. E da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, ele nos disse que, apesar das perseguições que vão ocorrer dentro da própria igreja e daqueles que se chamam irmãos, têm responsabilidades religiosas, mesmo essas perseguições à igreja de Cristo, elas vão ocorrer, mas olha, o Senhor Jesus diz no verso 18, não estejais solícitos, não vos preocupeis. Então, uma das características do crente dos últimos tempos é realmente não estar preocupado. Principalmente daquilo que vamos ter que falar ou que vamos dizer. Porque tudo aquilo que vamos falar e que vamos dizer vai ser o Espírito do Senhor que nos vai usar e seremos levados pelo Espírito do Senhor a falar. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. E vós, no meio desta perseguição, a perseguição da Igreja servirá para testemunho, segundo a vontade de Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Louvado e bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, por amor de mim. Palavras do Senhor Jesus. Ninguém gosta da perseguição, ninguém gosta de ser perseguido. Mas se formos perseguidos por amor do Senhor, não perseguidos porque nós temos uma ideia diferente ou temos um pensamento político, não. Isso, perseguidos dessa forma, pronto, somos perseguidos, mas perseguidos por amor do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aí somos bem-aventurados. E aí não devemos estar solícitos, porque o Senhor estará connosco e o Espírito do Senhor nos acompanhará. E por fim, tempo de solidão. Tempo em que os vínculos familiares também deixarão de ser um suporte para cada um de nós. Onde nós nos vamos sentir sozinhos. O crente, no tempo de perseguição, no tempo em que os irmãos entregarão os irmãos, os pais entregarão os filhos e os filhos entregarão os pais. Se nós não temos confiança na família, nós vamos nos sentir solitários. Mas aquilo que o Senhor diz, o Senhor Jesus diz a cada um de nós é que nós, nesse tempo, o crente tem que ser um crente com perseverança. Perseverar. Perseverar na palavra, perseverar na fé, perseverar na confiança. Tudo à nossa volta parece que vai desmoronar. Muitas dificuldades virão. Mas o crente dos últimos tempos tem que perseverar. Perseverar até ao fim. E quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. O Senhor Jesus, como nós dissemos no início, na sua visão, e o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, ele nos apresenta ao Senhor Jesus, e ele também se apresentou a si próprio, dessa forma. O Senhor Jesus não é um sumo sacerdote qualquer, que não se possa compadecer, mas é um que em tudo foi tentado. Ele tomou a forma humana, ele passou pelas nossas necessidades, ele passou pelas nossas fraquezas também. Ele conhece a nossa natureza. E conhecendo a nossa natureza e sabendo aquilo que iria passar nos últimos tempos, ele teve a preocupação de deixar estes ensinamentos. E por isso mesmo nós estamos a estressar um pouco e estamos a falar um pouco mais acerca
destas alertas, destas chamadas à vigilância, desta consciência que nós devemos ter de que os últimos tempos não vão ser tempos fáceis para os crentes, nós estamos realmente a chamar a atenção àquilo que o Senhor Jesus Cristo Ele nos deixou. E Ele claramente queria informar a sua igreja e a igreja dos últimos tempos que nós vamos passar por todas estas dificuldades. Mas convém que no final nós perseveremos até ao fim. Em tempos de confusão, não vos deixeis enganar. Em tempos de dificuldades, em tempos não vos perturbeis, sabendo que estas coisas elas virão, porque assim estavam preditas e assim estavam preparadas para os últimos tempos. No meio das perseguições, não estejeis solícitos, sabendo que as perseguições à Igreja do Senhor são para honra do Senhor, são para a nossa própria honra, para a honra daqueles que são perseguidos, porque esses são bem-aventurados. E no meio destes últimos tempos, em que até a própria família, aqueles que nos são mais chegados, aqueles que são mais próximos de cada um de nós, nos vão abandonar, nós devemos perseverar na fé do Senhor Jesus Cristo. Estes últimos tempos vão ser um desafio para cada um de nós, pelo qual todos nós devemos realmente vigiar e estar atentos para que possamos ser salvos no final. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos equipe com todas as ferramentas que nós necessitamos para podermos, de forma excelente, chegar ao fim e realmente podemos dizer: corri a carreira que me estava proposta, mantive a fé e vou receber a coroa da vida, que é a salvação. Que o Senhor abençoe os nossos e os vossos corações e que, de alguma forma, nós possamos ter dado alguma exortação, alguma alerta. E, meus irmãos, nós temos que estar solidificados na palavra do Senhor. Porque os tempos são difíceis. Os tempos que vivemos são difíceis. E os tempos que hão de vir, muito mais difíceis são. Por isso, o crente tem que estar alerta, tem que estar atento, tem que estar com os olhos no Senhor. Porque Ele e dele é que vem a salvação, dele vem tudo aquilo que nós necessitamos para perseverarmos até o fim. Que o Senhor abençoe os vossos corações.